Vitrine. Oferecimento: Supermercado e Cezinho, sempre perto de você, em Rio do Sul e Agronômica. Recanto Beto Cunha, culinária de herança para sua família, em Tuporanga e Rio do Sul. Pneus, acessórios e reforma de rodas é com a Polfo Auto Center. WhatsApp 99942-2525. Empório Cervejeiro Alto Vale, insumos e equipamentos para você fazer a sua cerveja. 99259-2805. Crescêncio Restaurante, Bar e Lanchonete, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul. Despachante Lotus, atendimento personalizado, emissão de licenciamento e transferências na hora. AutoValeVeículos.com, há 18 anos reunindo as melhores ofertas de veículos da região. Acesse avv.com.br agora mesmo. Ainda não sabe o que vai almoçar amanhã? Você pode pedir a sua marmita ou comer um prato feito em nossa casa. Espaço 10 Marmitas, estamos esperando por você. Sabrina Atelier, locação de trajes sociais, no Cantagalo, em Rio do Sul. Olá a todos! Hoje mais um programa Vitrine e claro, você é o nosso convidado especial. A partir de agora, estarmos juntinho conosco aqui, se assuntando das conversas dos nossos possíveis candidatos. E hoje eu trago mais um, é ele, o ex-vereador de Rio do Sul, Marcos Zanella. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Magrão. Seja bem-vindo aqui no programa Vitrine, na TV Mundo P. E a partir de agora vamos trocar uma ideia, um bate-papo bacana para todo o pessoal do Alto Vale que está nos assistindo. Bacana, obrigado pelo espaço. É sempre importante a gente falar, né? A gente tem que falar para ser compreendido. Então é bom. Obrigado pelo espaço. Essa é a nossa ideia. O intuito nosso é levar informação, conhecimento de pessoas relevantes que vão nos defender, que estão trabalhando pelo Alto Vale e que têm alguma coisa a oferecer para nos apoiar. Marcos, conta para nós um pouquinho, para o pessoal de casa, quem é o Marcos Zanella? Ok, eu sou natural de Rio do Sul, sou advogado, tenho 52 anos. Voltei para Rio do Sul depois da faculdade em 1991. Formado, fui trabalhar com meus pais. Meu pai tinha uma recapadora, porque ele faleceu, mas a minha irmã continua tocando, uma recapadora Zanella, aqui. Já tem a mesma idade que eu. Eu vim para Rio do Sul, eu nasci em Rio do Sul, mas fui feito em Joinville. E ele, quando chegamos aqui, ele abriu a empresa. Trabalhei com ele, fui sócio da empresa até a minha primeira experiência na coisa pública, quando eu fui assessor do Nod Enes Pelizete, assessor jurídico no mandato dele de 97 a 2000. E aí, por estar dentro da prefeitura, eu e minha família, meus colegas de trabalho, eu advoguei no escritório do Dr. Glauco, Dr. Mânio, Dr. Hélio Rubik, e aí entendemos que não era bom estar dentro da prefeitura e, ao mesmo tempo, prestando serviço, porque a recapadora prestava serviço para o município. Certo. Aí eu saí da sociedade. Hoje, vamos dizer assim, sou um conselheiro da minha irmã que toca a empresa. E advogo aí na área empresarial há pelo menos 30 anos já, aqui na cidade. E me envolvi na política por acaso, né? E agora pretendo continuar isso porque me foi dada uma oportunidade. Olha só, o Marcos Zanella, então, ele que é advogado, e me chamou a atenção o fato de você se envolver na política. Porque a gente sabe que a tendência dos advogados é não se envolver na política, né? Mas o Marcos se envolveu. Foi casual, como eu te falei. Eu, na realidade, sempre tive uma intenção, uma vontade de contribuir. Eu, assim que voltei para Rio do Sul, eu participei de todos os clubes de serviço possíveis, me envolvi nos conselhos de classe, eu fui da subseção da ordem, fui do conselho estadual, participei da ACIRS também há alguns anos, sempre me envolvia nos órgãos para poder fazer parte de grupos que tentassem coordenar os trabalhos, as coisas da vida, vamos dizer assim. Isso nos remete à política, porque a política é o ofício, é a arte de fazer as pessoas se relacionarem sobre alguma ordem. Né? E durante o segundo turno da eleição presidencial de 2014, do segundo turno de 2014, surgiu a ideia, porque a gente viu o antagonismo que estava se reinando no país. Naquela época era PSDB e PT. E eu percebia que eu era afiliado ao PSDB.
e percebi a desorganização do partido. Então, bom, se a gente é filiado e a gente quer que as coisas mudem, a gente tem que participar. Só que aí reunimos um grupo de amigos, vamos participar da política, mas com uma proposta transformadora, com uma conduta transformadora desde o início. Pensamos, como fazer isso? Aí que surgiu a ideia. Na realidade, a gente defendeu a bandeira do movimento vereador voluntário, porque isso não é nem um avanço, é quase que um retrocesso, porque até 77 não se pagava vereadores. Mas a gente quis passar a mensagem de que há a possibilidade de exercer um mandato político, principalmente e exclusivamente, vamos dizer assim, nas câmaras de vereadores, que são, afinal, quase que o berçário da categoria políticos, né? Porque é onde se começa mais fácil. Né? Nós temos 5.500 municípios no país, todo mundo com pelo menos 9 vereadores. Vamos participar, mas participar de maneira diferente. Vamos dizer para a população que é possível ser vereador, como é possível ser presidente de sindicato, presidente de conselho de classe, de associação, de igreja, que se dedica àquela função, mas não tem um custo. Por que não transformar isso para a sociedade? Isso nos levou... Eu, na época, já tinha, vamos dizer assim, um certo antagonismo com os vereadores. Eu respeito e valorizo muito a função. Mas eu me preocupo um pouco com o custo dela para a sociedade. E quando estive na OAB, nós defendemos que o vereador não deveria ter 13º salário, porque, coincidentemente, bem quando eu estava na subseção, um vereador aqui de Rio do Sul, que era bacharel em Direito, criou a figura do 13º, né, propôs a criação, na realidade foi a Câmara que criou, e ao propor a criação disse que era obrigado. E essa questão jurídica veio para a OAB. O resumo da ópera, entramos com ações contra 7 municípios do Alto Vale que criou o 13º para vereador. Isso criou um certo antagonismo. E quando estive na CIRS, Rio do Sul, na calada da noite, aumentou de 10 para 15 vereadores. A Câmara então acho que foi em 2014, 2013, aumentou o número de vereadores de 10 para 15. Quando nós, da Associação Comercial, soubemos disso, demos início a um movimento que ficou conhecido aqui na cidade como 10 tá bom. Que era 10 vereadores, tá bom, não precisa de 15. E, volto a dizer, a nossa preocupação, tanto quando falávamos do 13º, quanto falávamos do número de vereadores, é do custo que isso representa para a sociedade. Bom, com esse histórico, vamos dizer, de ações, quando a gente teve essa ideia de participar da política, né, na vereança, e com uma proposta diferente, não, isso aí primeiro sou eu. Eu fui o primeiro, lá em 2016, a defender a ideia. Uma campanha espartana. Muitos colegas de Câmara não acreditavam no valor que eu declarei ter gasto, e gastei. Aliás, declarei mais do que gastei, porque tive que declarar uma despesa que era honorários advocatícios, mas eu não ia pagar para mim mesmo. Né? Então, na realidade, a gente fez a campanha com um pouco mais de R$2.000. Olha só. E tivemos uma expressiva votação, porque o que foi eleito não foi o Marcos Zanella, foi a ideia de defender uma prática política diferente, que já contaminasse, vamos dizer assim, a sociedade. E é uma pequena semente. Contagiasse por bem. Isso. Na eleição de 2020, a gente conseguiu ter o Cláudio Azevedo como sucessor, aqui em Rio do Sul. Tivemos mais um vereador numa cidade do interior de São Paulo que adotou a nossa bandeira, a nossa logo, foi eleito lá. E tivemos mais de 30 candidatos no país afora. Mas não tiveram, talvez, toda a dedicação que a gente teve aqui em Rio do Sul, que a gente fez um ano antes, vamos dizer, a campanha. E o pessoal deixou para os últimos 45 dias e tivemos só os 2 eleitos. Mas é a ideia. E a gente foi dessa forma que eu participei na política. Por acaso, com a intenção de defender uma prática e uma cultura transformadora. E deu certo. E durante o seu mandato, o que o senhor, além da defesa dos custos ser reduzidos, o que mais o senhor conseguiu realmente deixar um legado durante o seu mandato como vereador? Eu posso te dizer, Magrão, que assim, a sociedade ela tem uma ideia talvez não muito ampla e muito completa, vamos dizer assim, dos trabalhos de um vereador. Né? O vereador, ele, por melhor que seja a ideia dele, se essa ideia representar um custo de 1 centavo para o executivo, ele não pode propor. A ideia, o início do projeto de lei tem que ser do executivo, é competência privativa. Então, a reserva, vamos dizer, a capacidade do vereador legislar, ela é muito limitada. Sim. E aí, por melhor que seja a ideia, se não der custo para o executivo, a ideia do vereador também vai depender de ser executada, porque ele só propõe a ideia. Quem executa é o executivo. Então eu posso lhe dizer que ao longo desses 4 anos
Eu fiz contribuições para questões tributárias, que era o meu métier, eu entendia da legislação. Nós fizemos algumas economias também a nível de Câmara, não só pelo fato de ter renunciado ao subsídio, o assessor, ou não ter usado o gabinete, mas nós modificamos a forma da Câmara ver a sua mídia. Nós pagávamos mais de R$400 mil antes de 2017 para divulgar as imagens da Câmara na TV paga. E economizamos isso. Então, ao longo de 4 anos, foi quase 2 milhões de um custo para veiculação de imagens. Nós conseguimos evitar que os vereadores de Rio do Sul tivessem emendas parlamentares. Como a gente tem emendas parlamentares de deputados estaduais, federais, né? Exatamente. Rio do Sul não criou. Foi graças a um trabalho... a primeira votação, isso era uma emenda à lei orgânica, tinha que ter 2 votações. Na primeira foi 9-1, só eu votei contra. Mas eu mobilizei a sociedade civil organizada, falei com a CIS, com a AB, com o CDL, com o Observatório, e os vereadores viram que as emendas acabam tendo um efeito mais eleitoral do que administrativo. Certo. E afinal de contas, os vereadores são eleitos para fiscalizar, representar e legislar. Quem tem que gerir o caixa é o executivo. Então, destinar uma grana é basicamente afagar o seu reduto eleitoral. Né? Isso não é justo para um cenário eleitoral. Você vai disputar uma eleição, eu como vereador, a gente só não ia se reeleger quem não quisesse. Né? Então esse foi um trabalho que a gente também evitou. E tiveram outras. Eu fiz pedido de informação, Magrão, porque apesar de eu ser o único vereador do prefeito, do mesmo partido do prefeito, tive uma relação muito boa com ele no início. Depois, eu tive que dar vazão ao trabalho de fiscalização. E, para teres uma ideia, eu fiz, numa oportunidade, 5 pedidos de informação. Um deles me levou para o GAECO. Fiz um outro pedido de informação um tempo depois, que gerou uma CPI. E gerou até um pedido de impeachment do prefeito. Né? Achei exagerado até a época. Inclusive, acabei sugerindo a abertura da CPI junto com os vereadores que pediram, porque havia necessidade de esclarecer o fato, né? Que era uma história de emendas parlamentares destinadas para uma entidade e que não chegaram à entidade, pararam na saúde do município. Então, mas aí a CPI fez o seu trabalho. Eu conduzi também uma outra CPI que foi para investigar um recurso do Ministério do Turismo que teve que ser devolvido pelo município de Rio do Sul de mais de R$1 milhão, lá em 2017, e a gente também conduziu esse trabalho. Enfim, como eu tenho facilidade na leitura, porque sou advogado, né, o meu trabalho ao longo desses 4 anos foi tentar contribuir para o Executivo e para os próprios vereadores com a aprimoração dos seus projetos de lei, das leis existentes. Eu lembro que teve alguns membros da Câmara que falaram que nosso mandato foi o que mais mexeu no regimento interno da Câmara, porque eu falava, é nós que temos que dizer como anda, não é o regimento que tem que dizer como devemos agir, e nós que devemos dizer o que o regimento pode ou não pode prever. Enfim, essas foram as atividades, basicamente, que eu desempenhei ao longo dos 4 anos. Várias ações. Tá gostando? Fique conosco, a gente já volta e vamos falar mais. Marcos Zanella, que a partir de agora é pré-candidato a deputado estadual e tem mais informações para você. Fique juntinho conosco aí, a gente volta já. Vitrine. Oferecimento: Supermercado e Cezinho, sempre perto de você, em Rio do Sul e Agronômica. Recanto Beto Cunha, culinária de herança para sua família, em Tuporanga e Rio do Sul. Pneus, acessórios e reforma de rodas é com a Polfo Auto Center. WhatsApp 99942-2525. Empório Cervejeiro Alto Vale, insumos e equipamentos para você fazer a sua cerveja. 99259-2805. Crescêncio Restaurante, Bar e Lanchonete, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul. Despachante Lotus, atendimento personalizado, emissão de licenciamento e transferências na hora. AutoValeVeículos.com, há 18 anos reunindo as melhores ofertas de veículos da região. Acesse avv.com.br agora mesmo. Ainda não sabe o que vai almoçar amanhã? Você pode pedir a sua marmita ou comer um prato feito em nossa casa.
Espaço 10 Marmitas, estamos esperando por você. Sabrina Atelier, locação de trajes sociais, no Cantagalo, em Rio do Sul. Vitrine. Oferecimento Fórmula Informática, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul, 3521-6890. Imobiliária Resiter, na Alameda Aristiliano Ramos, em Rio do Sul. Barbearia Senhor NK, em novo endereço, Alameda Bela Aliança, próximo ao Vila Park. Pedras Molinari, pedras decorativas e materiais para jardinagem. Dolfinho Estofamentos, no bairro Canoas, em Rio do Sul. Ortodontia e Beleza é com o Dr. José Filagrana, no centro de Rio do Sul. Estúdio Vibrate, aulas de dança, teatro e tecido acrobático em Rio do Sul. Venha se descobrir através da arte. Flat Hall Studio, produção musical para bandas e artistas, jingles e sala de ensaio. Tendência Móveis e Decorações, na BR-470, em Rio do Sul. Estamos de volta aqui no programa Vitrine, na telinha da TV Mundo P. Antes de eu chamar o meu entrevistado, não esqueça de clicar, de nos seguir na nossa página e também compartilhar este vídeo. Marcos, vamos falar para o pessoal de casa que agora você é pré-candidato a deputado estadual. E se o Marcos for eleito, o que vai fazer e o que vai defender as suas bandeiras? Quais são? Perfeito. Primeiro, nunca tive essa pretensão de ser político, ou pelo menos, e principalmente deputado estadual. Mas acontece que esse trabalho, essa proposta do vereador voluntário, ela ganhou repercussão a nível estadual. A gente teve uma lei também aprovada em Lages, no mesmo sentido. Enfim, esse conjunto de fatores levou a sugerirem apresentar meu nome para deputado estadual e com a intenção, aí que tá, tem um filme, Até o Último Homem, o nome do filme, que uma passagem do filme é aquele cara que que ele serviu o exército americano, mas ele era um objetor de consciência e ele não queria pegar em armas. Ele queria ir para a guerra, mas não queria pegar em armas. E quando ele foi colocado na corte marcial americana, do exército americano, ele disse que se ele não defendesse o que o trouxe até aqui, não valeria a pena ter vindo até aqui. E é por isso que eu falo, quando me colocaram essa opção para ser deputado estadual, eu vou defender a criação eu vou defender através de uma proposta de emenda à Constituição Estadual, uma PEC à Constituição Estadual, a inserção na nossa Constituição da hipótese do vereador voluntário nos municípios catarinenses. A ideia é defender ainda mais essa bandeira, positivar. Quando a gente fala positivar, é tornar lei, né? Fixada em lei, porque na justiça brasileira, no direito administrativo, tem que estar previsto em lei. Então essa é a principal bandeira. E aí nós vamos defender também práticas como essa do vereador voluntário de economia, abrir mão de privilégios, abrir mão nós entendemos que a categoria política ela tem que ser a primeira a dar exemplo. Os políticos não podem ir legislar sobre o salário de professores, policiais, enfermeiros, sem dar um exemplo para a sociedade de que eles também estão fazendo boas práticas e boas condutas voltadas à economia. Então e isso acabou me levando ao partido que vai abrigar a proposta, porque esse partido também defende essas bandeiras. Então, foi dessa maneira que surgiu a ideia da campanha. E, claro, nós queremos também defender práticas inovadoras, por exemplo, na educação. Defender, sim, homeschooling, escolas conveniadas, né, que tem um nome bonito também. O homeschooling é ensinar os filhos em casa, né? Mas as escolas conveniadas são o que se chamava de escolas charter, que é aquela escola pública, mas administrada por instituições privadas. Isso já vem sendo usado na saúde, né? Nós temos inúmeros hospitais filantrópicos, né, formados por entidades filantrópicas, que acabam gerenciando o serviço do SUS, né, tocando o serviço do SUS. Então essas são as bandeiras que me levaram para essa proposta agora. E para o Alto Vale? Claro que um deputado estadual é de todo o estado. Mas para o Alto Vale, o que o Marcos vai fazer mesmo assim, com unhas e dentes, para o Alto Vale? Bom, os fatos recentes, né, Magrão, nos obrigam a tratar. E é ruim a gente ter ainda que falar nisso, mas a gente tem que falar
de projetos diferenciados, reestruturantes para a própria Defesa Civil. A gente teve uma enchente há poucos dias por problemas de operação de barragem. A gente ainda é refém da situação da BR-470, da sua manutenção, na ausência de projetos, na ausência de sua ampliação. Nós temos aqui no Sul um terceiro, vamos dizer assim, corredor. Nós temos um gravíssimo problema que afeta de Lontras até Trombudo Central, que é o leito da extinta Rede Ferroviária Federal, a RFFSA. Esse leito não existe mais na prática, mas existe nos registros imobiliários. Nós temos centenas de pessoas que sofrem, de proprietários de imóveis que sofrem com isso. É mais uma questão a ser analisada a nível estadual. Defender valores de educação e saúde, isso é básico, né? Mas, principalmente, para defender isso tudo, nós entendemos que é preciso fomentar uma cultura diferente. Não há como gerir uma empresa ou a administração pública se você gasta mais do que arrecada. O Estado sempre vai querer arrecadar mais se não cortar a despesa. Então nós falamos sempre em onde colocou o dinheiro, está faltando dinheiro para isso, faltando dinheiro para aquilo, mas é básico. Se não houver um corte de despesas, nunca vai haver receita suficiente. Então essa é a principal intenção, defender uma cultura política, e aqui no Alto Vale tem esses problemas locais que a gente tem que enfrentar. E dentro desse teu projeto hoje, como ex-vereador e agora pré-candidato a deputado estadual, por que o Partido Novo? É uma pergunta até fácil de ser respondida, Magrão. Eu, na realidade, em 2018 já me desencantei um pouco com o PSDB, que era o partido no qual eu estava, por causa das rusgas e das discussões que a gente via a nível nacional. Aécio Neves brigando com Tasso Gereissati a nível de presidente, um deslizando o outro. E, ao longo de 2018, vários fatos foram acontecendo, aqui na cidade também, por força da eleição presidencial daquele ano, e acabei me afastando do PSDB naquele ano. Deixei o partido apenas em 2020 por conta da janela partidária, não podia sair do partido em 2018 e nem em 2019, por pena de perder o mandato. Certo. Em 2020, minha primeira bandeira era o vereador voluntário, então, para conseguir ter um partido, porque o Partido Novo, ele não tinha diretório em Rio do Sul, então eu nem podia, havia uma dúvida se eu podia migrar para o Novo e manter o mandato, né? Eu não quis dar chance a essa discussão jurídica, e passei para o PSL, onde eu fiquei até o final de 2020, porque queria viabilizar candidaturas a vereador voluntário naquele partido. Era para termos 3, acabamos tivendo uma só. Mas o Novo abrigou a ideia. Quando me convidaram para ir para o Novo, eu perguntei, mas o partido endossa essa bandeira do vereador voluntário? Sim, de pronto eles endossaram. E tanto que eu fui convidado por outros partidos. Na mesma época, quando lançou-se essa possibilidade de eu vir disputar uma nova eleição, outros partidos me procuraram. E a primeira pergunta que eu fazia é essa: o partido endossa essa bandeira? E é uma bandeira difícil para os políticos instituídos, né? A gente está plantando uma semente, é o início de uma longa caminhada. O próprio salário, né? Justamente. A gente entende que é difícil os partidos defenderem isso, mas o Partido Novo não. Ele defende o corte. O partido tem 6 valores muito interessantes. E um deles é o que me chamou mais a atenção. É a visão de longo prazo. O partido não está... Primeiro, para você ter uma ideia, em 2018, nós não tivemos candidatos a deputado estadual pelo Partido Novo, porque o partido queria programar o seu crescimento, planejou a ampliação dos seus mandatários e tal. A gente teve, em 2018, no Estado, 16 candidatos a deputados federais, nenhum estadual. Veio agora. E é assim, em Rio do Sul a gente ainda não tem diretório, em todo o Alto Vale a gente ainda não tem diretório, porque o Novo coloca uma série de requisitos para criar o partido. Primeiro, porque não usa fundo partidário e não usa fundo eleitoral. E por não usar, para ele existir, a gente só vai conseguir ter um diretório aqui se tiver pelo menos 100 filiados e há uma contribuição. Se pede que pelo menos contribua com R$35 para a gente ter dinheiro para fazer frente à despesa ali de uma sala, enfim, de alguma coisa. Contabilidade e tudo. Justo. Mas e aí, o partido que não usa fundo eleitoral, defende o corte de privilégios. Você pega, por exemplo, o deputado federal Gilson Marques, ele tem 6 assessores em Brasília. Normalmente o deputado federal tem mais de 30 assessores, ele tem 6. O deputado Bruno Souza, ele não recebe diárias, não pega indenização de combustível, não pega auxílio
sabe? Todos esses penduricalhos do subsídio, eles abrem mão. Então o Partido Novo, ele fica muito próximo do que a gente defendia lá em 2016, quando criou o movimento Vereador Voluntário. Por isso eu aceitei o convite e também porque não é algo muito normal, né? Assim, a gente sabe que a construção de um projeto de campanha política, né, de candidatura, pressupõe uma série de acertos, né? Sim. E o Partido Novo não teve isso. Eu, para ser candidato, recebi o convite, envaidecido, mas mesmo assim eu não fui convidado para ser candidato. Eu fui convidado para me submeter ao processo seletivo do Partido Novo, que consistia no quê? 4 meses de aula toda segunda e quarta-feira à noite, das 7 às 10. Acabou os 4 meses de aula, um trabalho de conclusão de curso, uma prova escrita e uma entrevista. Depois de aprovado nisso tudo, eu me tornei pré-candidato. Ainda vou ter que ser referendado na convenção, por uma questão de legislação eleitoral. Mas foi assim, é uma construção. É por isso que hoje o partido tem só um prefeito, que é o Adriano Silva de Joinville, e só um governador, que é o Romeu Zema, em Minas Gerais. Mas não porque perdeu nos outros lugares, porque teve 5 candidatos a governador, porque teve 10 candidatos a prefeito. Essa visão de longo prazo é o que eu falava do vereador voluntário. A gente está pensando dos meus filhos. Eu tenho outro, além de advogado, sou pai, né? Sim. E eles são o meu motivo maior. Tentarmos transformar para longo prazo. Defender o futuro deles, né? Justamente. Que bacana. E aí, gostou da nossa entrevista de hoje? Então, fique ligadinho junto conosco. Sempre, toda quarta-feira, a partir do meio-dia, tem vídeo novo. E, claro, você pode compartilhar e levar essa informação, esses dados do pré-candidato Marcos Zanella a outras pessoas que podem e que querem simpatizar com ele. Marcos, fica aqui o nosso agradecimento, toda a direção e equipe do Mundo P, e que com certeza a gente torce aí para que você alcance o seu objetivo e que possa defender aí essas suas causas para o nosso Alto Vale e para o nosso estado. Então. Bacana, obrigado pelo espaço, estou à disposição para a gente conversar com outros candidatos, fazer novos debates, porque é isso que a sociedade precisa, de informação. Eu sempre digo que a eleição não é uma corrida, né, e nem uma disputa. Não é quem chega primeiro e nem quem bate mais ou quem bate menos. É um processo de escolha, né? Então estamos aí. Vitrine. Oferecimento Fórmula Informática, na Barão do Rio Branco, em Rio do Sul, 3521-6890. Imobiliária Resiter, na Alameda Aristiliano Ramos, em Rio do Sul. Barbearia Senhor NK, em novo endereço, Alameda Bela Aliança, próximo ao Vila Parque. Pedras Molinari, pedras decorativas e materiais para jardinagem. Dolfinho Estofamentos, no bairro Canoas, em Rio do Sul. Ortodontia e Beleza é com o Dr. José Filagrana, no centro de Rio do Sul. Estúdio Vibrate, aulas de dança, teatro e tecido acrobático em Rio do Sul. Venha se descobrir através da arte. Flat House Studio, produção musical para bandas e artistas, jingles e sala de ensaio. Tendência Móveis e Decorações, na BR-470, em Rio do Sul.